Muito bem, voltamos novamente falando hoje sobre uma biografia, a biografia de Nossa Senhora de Aparecida, no livro Aparecida, a biografia da santa que perdeu a cabeça, ficou negra, foi roubada, cobiçada pelos políticos e conquistou o Brasil. O autor é Rodrigo Álvares, um jornalista correspondente da Globo na Europa, que também tem outros livros sempre tratando de temas religiosos. Esse aqui tem mais ou menos 300 páginas e está dividido em 4 partes principais. Vai nos trazer a biografia de Aparecida, desde o surgimento, o descobrimento da sua imagem no fundo do rio Paraíba do Sul, onde a cabeça estava separada do corpo e foram encontradas pelos pescadores que jogaram suas redes buscando peixes e trouxeram as partes da santa. Após isso, começaram a ocorrer os milagres. O primeiro foi justamente com esses pescadores, que não estavam conseguindo pescar nada e depois disso lançavam as redes e traziam muitos peixes. Conseguiram ter uma pescaria inédita, maravilhosa. Além disso, vamos entender mais sobre o começo dos cultos, a imagem, os oratórios, as capelas, as igrejas, as basílicas e finalmente o Santuário de Aparecida, que só surgiu mesmo em 1928. Durante esses 300 anos muita coisa aconteceu, muita história rolou, muitas coisas mudaram, mas a imagem da santa, o símbolo da padroeira ainda permanece firme e forte, embora muitas vezes a imagem, a cabeça tenha se soltado do corpo, que são feitos de barro. Hoje existe uma basílica na cidade de Aparecida que é a segunda maior do mundo, só perde para a do Vaticano e é visitada anualmente por milhares de pessoas. Um dos pontos importantes que o autor nos traz é justamente o crescimento das cidades, do entorno do local onde Aparecida foi encontrada. Isso daí também aconteceu e acontece justamente por ser um trajeto de muita importância desde o período colonial. É o trajeto que liga Rio de Janeiro a São Paulo e também ligava às Minas de Ouro, hoje Minas Gerais. Então muitas pessoas trafegavam por esse local e paravam na capela para pedir a proteção à Santinha. O primeiro capítulo da biografia vai nos contar a história de Rogério Marcos, a sua tentativa de capturar a imagem da padroeira dentro da igreja em Aparecida. Ele entrou, conseguiu chegar até o altar e pular mais de 2 metros e esbarrar ou até mesmo segurar a padroeira. Só que quando ele voltou do pulo, não se sabe ao certo se ele conseguiu agarrar a imagem e jogá-la no chão ou se ele não agarrou direito e ela caiu no chão. O resultado, ela se despedaçou em mais de 200 pedaços, principalmente a cabeça. Os padres, os devotos ficaram muito surpresos com isso e não sabiam o que fazer. Reuniram então todos os cacos e ficaram alguns dias para tentar entender como fariam para arrumar a imagem da santa. Foi então decidido que ela seria encaminhada para o MASP, em São Paulo, aonde uma restauradora renomada iria realizar o conserto, iria realizar os reparos. Quando ela teve o primeiro contato com a imagem, ela já fez um rosto de espanto, percebendo o quão difícil seria essa tarefa, principalmente a cabeça. Mas ela se dedicou, começou a colar os pedaços usando uma cola argentina, que era a melhor da época, e trazer de volta a imagem da santinha. Mas a cabeça estava muito danificada. Tinham pedaços que estavam faltando e ela não conseguia mais saber onde encaixar cada um dos cacos. Ela teve então que fazer uma espécie de reconstrução da cabeça. Claro que ela utilizou aqueles cacos para tentar trazer de novo a imagem da padroeira. A imagem retornou à Aparecida, mas algum tempo depois teve uma outra história a respeito de um rapto
que ocorreu em relação à Santinha. Um padre chamado Isidro conseguiu trocar a santa do altar por uma réplica e levou a original para o seu quarto, onde ele iria efetuar alguns reparos que ele achava serem necessários, como por exemplo, clarear a pele da santa. Ele fez isso daí e depois, quando ele abandonou praticamente a igreja e descobriram a imagem de Aparecida original no seu quarto, é que perceberam que o estrago já estava feito. Ele utilizou tinta de carro e clareou um pouco a imagem da santa. Na segunda parte do livro vamos saber um pouco mais justamente da padroeira Nossa Senhora da Aparecida do Brasil, as suas origens, os seus devotos. Vamos ter contato com a busca pela verdadeira origem da Santinha de Barro. De acordo com estudos e análises, acredita-se que ela tenha sido produzida no próprio interior de São Paulo, pois ela é feita de barro e um barro paulista. Mas ela foi feita representando quem? Também através de estudos, tentaram identificar a qual santa, a quem ela se referia aquela imagem. E chegou-se à conclusão que ela se referia à imagem da padroeira de Portugal, Maria da Conceição. Ela então, na verdade, poderíamos dizer que ela é a mãe de Aparecida. A padroeira de Portugal é mãe da padroeira do Brasil. Além disso, nesse capítulo também teremos detalhes a respeito dos milagres, muito a respeito do milagre dos peixes que foram encontrados no rio Paraíba, que era considerado um rio imprestável, pois na língua tupi, para significa rio e aíba significa ruim, imprestável, ou seja, era um rio imprestável. E mesmo assim foram encontrados muitos peixes. Também iremos saber um pouco mais a respeito do início dos cultos, que começaram na casa de Atanásio, onde ela tinha um pequeno oratório, e depois foi construída uma capela na beira da estrada, e mais tarde uma igreja, e depois a basílica e o santuário. Justamente na terceira parte vamos entender um pouco mais sobre a construção de uma igreja, da igreja maior, e a participação de Dom Carmelo, que era um cônego da igreja, tinha sido afastado por conta de ser uma pessoa muito polêmica e questionadora, e seguiu então para a região de Aparecida. Lá ele trabalhou com muito afinco para construir a igreja. Ele tirava dinheiro do próprio bolso, conseguia obter recursos para erguer a igreja, mas não foi fácil. Somente após mais de uma década de construções é que ele conseguiu finalmente erguer a igreja. E conseguiu, por isso, voltar a rezar uma missa. Foi a primeira missa que ele rezou depois de mais de 10 anos na própria igreja que ele ajudou a construir em Aparecida. O autor também vai falar nesse capítulo a respeito dos tesoureiros desonestos. É o período do Império do Brasil. Já é o período em que Dom João, Dom Pedro I e Dom Pedro II estavam no Brasil. Segundo o autor, esses governantes mandavam também na igreja e conseguiam obter todos os recursos que eram destinados à santa para fins próprios. Na última parte saberemos mais a respeito do envolvimento dos líderes políticos e dos papas com a padroeira, começando com o envolvimento de Princesa Isabel com a Santinha, a qual recebeu da princesa uma coroa com 300 gramas de ouro, coroa que a princesa nunca usaria, mas que conseguiria trazer Aparecida como a rainha do Brasil, a padroeira do Brasil, que só foi acontecer em 1934, coincidentemente o mesmo ano em que o Cristo foi erguido no Corcovado, no Rio de Janeiro. O autor irá expor também o período militar e sua relação com a Santinha. Foi um período onde o aumento das visitas ao local foi imenso. E também foi um período onde foi concluída a obra da Basílica e do Santuário. Essa então é a pequena história de Aparecida. Acredito esse ser um livro mediano. O autor ele usa muito de ideologia política, criticando o período militar, criticando o período da monarquia, sendo bastante imparcial em relação a alguns fatos e se contradizendo no próprio livro.
mostrando, por exemplo, que no período que ele chama de ditadura militar, entre 1964 e 85, foi um período que teve um grande aumento no número de devotos visitando a padroeira. Foi o período também que a padroeira mais visitou todas as cidades, todos os estados do Brasil. E também o período em que a obra da Basílica foi concluída. E mesmo assim ele critica bastante. Ele traz fatos que não têm relação com a biografia de Aparecida para estarem no livro. Além disso, também percebi em algumas partes ele tratando do caso das devoções com bastante imparcialidade, sendo algumas vezes até mesmo irônico em relação à fé das pessoas e da imagem que tanto cultuam. É por isso que eu digo que é um livro mediano, ele traz algumas informações importantes, mas não detalhadas a respeito de Aparecida, assim como também ele vai trazer suas visões políticas e ideológicas do autor. Então essa é a nossa resenha, peço para compartilhar, curtir e comentar. Um grande abraço e até mais!